Olá, hoje nós estamos em mais um episódio do Sempre em Movimento. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com o Dr. Dario Fortes Ferreira. Boa Doutor, tarde. doutor Dario, eu costumo dizer que quando a gente for escrever a história da segurança do paciente, nós temos que ver o D, o AND e o DD, o antes do Dario e depois do Dario. Por quê? Porque o doutor Dario foi talvez a pessoa que introduziu muitas dessas práticas de seguranças que a gente vê muitos hospitais lutando ainda. Lá nos começo dos anos 2000, o doutor Dario já introduziu o primeiro time de resposta rápida no hospital aqui em São Paulo. O doutor Dario começou a viabilizar a farmácia clínica e doutor Dario nunca por- passou por diversas organizações e sempre colocou na agenda dessas instituições a segurança do paciente e a qualidade. Isso é um feito inédito. Com isso, ele conseguiu criar vários, não tem como era aquele programa do Chacrinha, as chacretes, tem as darinetes, que o doutor Dario criou ao longo dos anos aí. Muita gente veio para o movimento da segurança do paciente e se destacou, vem desenvolvendo vários cases de sucesso na área de segurança. E eu gostaria de saber quem é doutor Dario Ferreira. Então, eu sou médico, cardiologista, me formei em 82, quer dizer, já fazem aí 44 anos de estrada. Fiz cardiologia também na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E aí, em 2000, me convidaram para ser diretor de um hospital em São Paulo, e aí tinha sido o ano da publicação, o ano seguinte, né, a publicação de Errar é Humano, que é um livro que pode-se considerar um marco aí na segurança do paciente, em que ficou aberto ao público total, o que é segurança do paciente, né? Quanto que existe de insegurança do paciente, na realidade, nos cuidados médico-hospitalares. E aí, eu, como diretor do hospital, acabei me apaixonando pela área e comecei a trabalhar na área, estudar muito. Na época, a ciência da segurança do paciente era muito pequena, né? Você sabia muito pouco. Isso foi se desenvolvendo. A ciência de segurança do paciente é uma ciência nova. Ela tem aí 25 anos, né? No máximo 30 anos, talvez considerando as primeiras publicações do professor Lucien Lippe. Aí talvez vamos para 1990 no máximo. Então é uma ciência muito nova, uma ciência que aprendeu muito nesses 25, 30 anos aí de vida. E, infelizmente, apesar de ter aprendido muito, de ter mudado muito o conhecimento em o que é segurança do paciente, infelizmente ainda os eventos adversos continuam ocorrendo nos hospitais, em graus de gravidade diferentes, mas muitos eventos adversos muito graves e até óbitos relacionados a falhas assistenciais. Você acha, me explica aí, o que é que nós evoluímos do publicar Errar é Humano e onde nós estagnamos e onde a gente não evoluiu? Então, eu acho que a gente evoluiu muito em compreender os mecanismos. A gente compreendeu muito bem os mecanismos que levam a essas falhas assistenciais. Eu acho que a gente sabe hoje analisar profundamente as falhas assistenciais e encontrar, criar barreiras que são eficientes na prevenção de novos eventos, mas isso ainda nós temos um déficit de informação, de conhecimento muito grande entre as pessoas que fazem assistência médico-hospitalar e entre os próprios gestores, né? Muito pouca gente conhece de fato segurança do paciente, né, para aplicar nos hospitais. Então os hospitais acabam ficando um pouco órfãos
sem capacidade de implementar coisa baseada em conhecimento científico, baseada em evidência científica. Você acha que falta um pouco de letramento em segurança do paciente por os executivos, os líderes da saúde de um modo geral? Seguramente, eu falava isso hoje de manhã, né? Eu estava numa reunião hoje de manhã, falava exatamente isso. Os gestores da área, que são da área profissional, médicos, enfermeiros, sabem muito pouco de segurança do paciente. Mas os gestores administrativos não sabem nada de segurança do paciente, absolutamente nada. Normalmente existe uma perda de prioridade nas instituições, né? Perda não, uma inversão de prioridade. Na realidade, a prioridade da gestão é mais a gestão de governança, a gestão financeira, e pouco a governança clínica e pouco a segurança do paciente, pouco é discutido. Existe uma recomendação de que a gente, em reuniões da diretoria, em reuniões do board, em reuniões do conselho, se discuta pelo menos 20% da pauta em pautas de segurança do paciente. Eu falava exatamente isso. Isso tem que entrar também na pauta das associações, dos currículos de formação em medicina, em enfermagem, em áreas de saúde de maneira geral. Mas vamos lá. A gente fala isso há mais de 30 anos. Os eventos adversos estão aí diariamente, né? A gente tem visto aí vários relatos, né? Os jornais nos informam quase que diariamente. Isso pode ser um grande notificador de evento adverso, jornais, né? De todo tipo de evento, desde de identificação, operar o paciente errado, ou não ter estrutura para atender um paciente mais complexo. E a discussão aqui, onde está o problema? Está na nossa comunicação, está no pensamento mágico da maioria dos líderes da saúde, que seu hospital está bem, que está tudo bem, aquele evento é raro mesmo. Quando ocorre o evento em idoso, todo mundo diz, não, era idoso, já ia morrer mesmo. E tem muita comoção no jovem, né? No pós-cirúrgico e na criança. Isso tem muita comoção e a sociedade pensa de uma forma mágica também. Tá? Você tem vários eventos recentes que mostram que era falta de estrutura, como erro de medicação, o famoso caso do Benício, né? Faltava estrutura de farmácia clínica 24 horas, 7 dias por semana, que é uma coisa que nós estamos falando desde 2000, você foi um dos primeiros a implementar. Quantos hospitais no Brasil têm isso como prática comum? Infelizmente, farmácia clínica ainda não está consolidada no Brasil de uma maneira sistêmica, né? Alguns hospitais, poucos hospitais, conseguem oferecer um serviço de farmácia clínica realmente abrangente, que tenha validação da prescrição por farmacêutico 24 horas por dia, em 100% das prescrições, que tenha um farmacêutico clínico que passe visita junto aos pacientes. Muitas das coisas que a gente acha que é complicação da doença ou piora da doença do paciente em pacientes internados, muito disso está relacionado, por exemplo, à intoxicação medicamentosa, ao uso inadequado de medicação, né? Isso está mais do que documentado na literatura, né? Que a ausência do farmacêutico clínico na crítica, porque passa o cardiologista, prescreve o remédio para o coração. Passa o neurologista, prescreve o remédio para o sistema nervoso. Passa o infectologista, prescreve o antibiótico. Mas ninguém integra tudo isso, né? Ninguém integra essa quantidade imensa de medicamentos. Isso, obviamente, tem efeitos colaterais e muitas vezes esses efeitos colaterais são confundidos com piora da doença, não com efeitos colaterais. E na ausência do farmacêutico fica mais difícil para o médico reconhecer mesmo. É uma carência mesmo da assistência no Brasil, e mesmo carência de farmacêuticos clínicos bem treinados, né, para fazer isso. São necessidades que o Brasil ainda não superou. Mas você, como gestor, agora falando como gestor, você ter farmácia clínica 24 horas, 7 dias por semana, quebra algum hospital? Não, de jeito nenhum. Não quebra, não. Não quebra mesmo. Então, nós estamos falando que existe uma resistência, né? Na verdade, falta aquilo que você falava, um pouco de
de letramento, talvez um pouco de storytelling, né? Botar o gestor para ver, sentir, para ele fazer a mudança, né? Eu acho que a gente tem pouca discussão de eventos clínicos, eventos que acontecem em hospitais com o pessoal administrativo. A gente fala muito entre a gente, né? Entre médicos e enfermeiros, mas isso não chega no administrador, né? Raramente. Quando o administrador é médico também, isso é mais fácil. Mas quando o administrador é de uma área não da saúde, fica muito difícil esse diálogo. Não porque o administrador não queira, ele tem dificuldade de entender as questões assistenciais, e se a gente não for muito didático e explicar direito como é que acontece, ele fica por fora. E aí o centro das atenções nos hospitais fica voltado à saúde financeira, à rentabilidade, à sustentabilidade do hospital, ao invés de se preocupar com assistência, né? Que é o core business, é o que a gente faz, né? Olha, a gente trabalha dentro de uma organização social, o NDSH, e a gente tem 25 projetos. Desse nós temos 12 hospitais. E a gente implantou, há 2 anos atrás, um safety handle, em que os gestores, tanto o executivo como o gerente de enfermagem e o gerente médico, ou diretor médico, precisam participar. É obrigatória a presença. São meia hora. A gente tem um instrumento, dashboard, que a gente acompanha, ele lê para a gente e a gente discute ali rapidamente, como um processo de letramento. Então, ele tem que dizer quantas cirurgias foram canceladas. A gente dá uma passeada rapidamente. Qual a taxa de ocupação, quantos eventos adversos tiveram nas últimas 20, quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas, quanto ele tem que pagar dentro, quanto ele não está, do ponto de vista contábil, negativo ou positivo, ele tem que fazer em meia hora. Isso levou a uma educação importante deles. Não virou ainda mudança, mas já virou uma educação. Pelo menos lá se fala abertamente dos eventos adversos nessa meia hora que a gente discute. Aí montamos um para a UPA, também um safety para farmácia, e a gente tem 5 centros de integração de autismo, que também a gente faz o safety da mesma forma. Então, a gente tem 4 safeties durante o dia de meia hora cada um, com o sentido de educar eles a entender esse processo. Isso é bastante interessante, porque no começo eles tinham muita dificuldade de entender o que era um evento adverso, por que estava ali, por que ele tem que justificar, por que morreu. Se ele tem um código azul, ele fica apavorado. Ele liga antes para me avisar que vai dizer que teve um código azul. Mas isso faz parte de um processo educacional. Mas eu ainda não vejo assim como será feita uma mudança radical em que, quando você sair um pouco da frente, isso vai se sustentar. Porque no seu exemplo foi muito grande, assim, onde você teve a qualidade de segurança evoluiu bastante. Depois ela estagnou, se não até caiu. Em todos, pelo menos os hospitais que eu acompanho de você, saiu da agenda. Você concorda com isso? Isso é uma pena, né? O Safety Huddle é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta extremamente útil, uma ferramenta considerada de organização de alta confiabilidade, né? Então, e ela tem exatamente esse objetivo que você disse, quer dizer, informar toda a instituição, manter a collective mindfulness, né? A atenção coletiva das pessoas no que aconteceu nas últimas 24 horas, nas atividades de risco que eu vou ter nas próximas 24 horas, para que eu consiga reagir a tempo de evitar que as coisas ruins aconteçam, né? Então, o Safety Huddle é uma ferramenta fantástica, mas ela sozinha, ela não funciona se eu não tiver um ambiente que você mesmo disse que criou, né? Um ambiente aberto em que as pessoas podem falar
livremente, sem medo de serem criticados, sem medo de serem humilhados por terem cometido um erro e tal, né? Então, a segurança psicológica é essencial para que você faça um huddle efetivo, né? Que não seja só um relato de números. E nesse huddle, nesse safety huddle que é efetivo, e é interessante quando você vê que funciona, porque quando uma pessoa, por exemplo, relata um problema que teve na unidade dela, por exemplo, automaticamente alguém que é responsável por resolver aquele problema já se prontifica. Olha, eu estou enviando uma equipe para arrumar isso, eu estou verificando aquele laudo no laboratório, estou vendo porque atrasou. Quer dizer, a pessoa que está ouvindo o huddle, ela se prontifica a resolver o problema de quem apontou o problema quando o huddle se trabalha com nenhum ambiente de segurança psicológica, isso acontece, né? Que é exatamente isso. Tem que contar os eventos adversos, falar deles. Não tem que esconder evento adverso no hospital. O evento adverso acontece. Se a gente não vê, é pior. A segurança do paciente é uma coisa nova, como eu disse, que ainda muita gente não tem letramento suficiente em segurança do paciente para manter a discussão engajada. São poucos os diretores que eu conheço aqui no Brasil mesmo, acho que dá para contar nos dedos os diretores de hospital que eu conheço, que realmente tem uma formação em segurança do paciente. Então, isso faz com que a coisa não seja sustentável, fica dependendo de pessoas, né? A gente tenta formar pessoas para que mais pessoas se engajem e mais pessoas se comprometam, mas isso ainda é muito incipiente, né? Então eu ou um outro diretor que é preocupado com isso, tem vários bons diretores médicos no Brasil que são muito preocupados com segurança do paciente, né? Mas enquanto eles ficam lá, a coisa funciona. Depois que eles saem, o foco sai, né? O foco vai para área financeira, vai para relacionamento médico. Infelizmente, ainda isso acontece. Agora nós temos uma lei, né? Agora a coisa ficou um pouco mais difícil. Ou mais fácil. Não, a gente coloca muito a questão, né? E a gente fala muito na questão da segurança tipo 1, né? Segurança 1, muito de evento. E você foi um dos primeiros a falar um pouco sobre segurança 2, uma resiliência adaptativa. Como é que você vê isso? Você tem tido experiência? Como você vê isso? Está andando no nosso país ou está muito incipiente? Não, o Safety 2, o Segurança 2 aí ainda é muito incipiente, né? Safety 2 está em... A base é aproveitar o que existe, o que a gente faz de bom, né? Porque na maioria das vezes a gente faz a coisa certa. Né? Na imensa maioria das vezes. Então é se libertar um pouco de estar focando só em eventos adversos e tentar replicar as coisas certas que acontecem nas unidades, né? É fazer com que as coisas que vão bem cheguem a outros lugares, né? Do próprio hospital ou a outras instituições, né? Isso é importante. A gente aprender com o que dá certo e replicar o que dá certo. Esse é o Safety 2, a ideia do Safety 2. Um dia desse a gente viu num dos nossos hospitais um evento bastante interessante. Era uma senhora de 76 anos com uma pneumonia grave que foi internada na UTI e foi prescrito um antibiótico nefrotóxico para ela e foi liberado, mas os 2 técnicos de plantão na UTI, eles tinham um sistema de dupla checagem. E eles viram que a farmacêutica não tinha recomendado, mas tinha liberado. E eles fizeram a intervenção. Na discussão, o foco foi mais no quase erro do que na dupla checagem, que era de forma
informal. Por que a gente não formaliza isso e dá um avanço? Esse é uma forma de olhar o evento. A gente precisa olhar de uma outra Sem forma para o dúvida. evento adverso. Sem dúvida, o fato de terem detectado e corrigido o erro antes, por isso a importância do Near Miss, né? É uma prática que foi implantada por iniciativa dos próprios técnicos, né? Não foi uma coisa que foi mandada, né? Então, é muito legal isso, muito legal mesmo. Mas você fala de uma coisa que também, que você é um dos pioneiros aí, falar de indústria de alta confiabilidade. Mas recentemente eu li alguma coisa que alguém falava que alta confiabilidade é uma performance consistente durante longo tempo, Sem falha. sem falha. Não é o que a gente fica, por exemplo, que vamos imitar a aviação, fazer tudo. Mas assim, a gente tem que olhar um processo nosso que é bem consistente, que a gente consegue falar. Porque eu ainda fico em dúvida, Dario, se nós estamos no caminho certo, ainda estamos falando, depois de mais de 30 anos, que profilaxia da TEV, nós ainda precisamos ensinar, ou a gente determina conforme ou não conforme, e pronto, alguém diz conforme ou não conforme, e manda ver, porque não existe mais letramento nessa coisa. O Todo mundo já letramento sabe, falou, né? todo mundo já sabe, isso é uma decisão. Nós não podemos, tem muitas práticas de segurança que a gente pode mudar o formato, não tem mais educação aí. Ali é conforme ou não conforme, e dentro disso você estabelece a política de performance daquela equipe, da equipe eu falo como um todo, não adianta dizer, a enfermeira também é responsável, o fisioterapeuta, se a profilaxia não está adequada. Ele tem que se manifestar, o farmacêutico, todo Sem mundo. dúvida. É Então, um trabalho multidisciplinar, não dá para ficar na mão de um só. Eu, eu acho o seguinte, isso acontece mesmo, você tem razão. E aí a gente pode começar em coisas mais simples, né? Em protocolo de TEV, que é simples também, mas a gente já sabe tudo também, não precisa inventar nada. Mas sem falar em protocolo de TEV, identificação do paciente, meta 1. Né? Meta 1 das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Por que ela não ocorre? Por que ela não... Por que as pessoas não fazem? Sabendo que é efetivo, que é seguro, que precisa ser feito, que é uma recomendação internacional. Porque o sistema permite que isso aconteça. Porque a gente normalizou o desvio. Ou seja, ninguém checa. Eu entro na instituição, eu tenho integração, todo mundo me fala a importância de eu cumprir a meta 1. Só que eu chego no lugar e ninguém faz. Então, para mim, aquilo vira normal, não checar a identidade do paciente vira normal. Então, eu normalizo o desvio. Esse é um grande problema, né? Porque quando eu ensinava a CLS, a American Heart tinha uma consideração muito interessante, né? Que assim, você aprende uma coisa, você sabe uma coisa se você tiver o conhecimento teórico da coisa, tiver o conhecimento prático da coisa e tiver o comprometimento emocional da coisa. Então, eu vou lá, ensino meta 1, ensino por quê, ensino como fazer, ensino a teoria da meta 1, da identificação do paciente, ensino como fazer, como identificar o paciente, mas eu não consigo transmitir a necessidade daquilo. Então, sentir. fazer com que a pessoa se comprometa de fato emocionalmente com fazer aquilo. Isso é uma coisa que a instituição tem que fazer. Tem que ser uma tomada de decisão. Tem um estudo interessante de Michigan que é sobre infecção primária e corrente sanguínea. O bundle de infecção primária e corrente sanguínea de prevenção, a gente já sabe há décadas, mais de 20 anos a gente já sabe isso. No entanto, continuam acontecendo infecções, né? Michigan fez um trabalho muito interessante usando os conceitos de organização de alta confiabilidade e usando esse comprometimento
do pessoal assistencial das UTIs e reduziu em 66% em várias UTIs, mais de 100 UTIs no estado de Michigan reduziram em 66% a infecção. Mas por envolvimento, por comprometimento das pessoas. O que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas se comprometam a fazer aquilo que precisa ser feito. E aí, quando você fala de alta confiabilidade, eu penso assim, vamos pensar no hospital de rede. Um hospital de rede que é aberto, o seu pronto-socorro é aberto, chega um paciente com uma hematúria. Esse paciente, teoricamente, ele vai ser identificado, provavelmente é um cara de mais de 70 anos, com uma hipótese de neoplasia de bexiga, tal, ou próstata, alguma coisa ali da região urinária dele. E ele rapidamente é abordado, segue-se rapidamente para um diagnóstico, porque até o robozinho já pega se tem uma alteração para botar ele no radar, ele é feito, mas fez a cirurgia, mas pouca intervenção na jornada dele, na recuperação dele, na vacina que ele precisa tomar, né? E esse aprendizado daquele momento de um paciente que é importante do ponto de vista financeiro para o hospital, do ponto de vista de que ele pode se especializar naquilo, se diferenciar naquilo, ele trata normal, como se fosse, normaliza aquele paciente, ele volta ao sistema normalmente. E a gente não fica vendo o desfecho, o dado, né? Será que eu fui tão bom nesse paciente? Então, talvez uma das coisas mais difíceis no sistema de saúde hoje é olhar o dado. E entender, né? Entender o dado. Primeiro que nossos dados são muito ruins. O maior problema hoje é você limpar os dados. Hoje, para a gente poder ter um dado real. Mas falta um pouco dessa cultura. Ele tem isso no financeiro, o gestor. Mas ele não tem isso no dado assistencial. Como eu participo da gestão de 17 hospitais, né? Eu faço com a minha equipe, eu faço uma curadoria dos indicadores, mensal dos indicadores. Então, a gente tem padronizado na rede quais são os indicadores estratégicos e mensalmente a gente faz uma curadoria dos indicadores, vê indicador por indicador, hospital por hospital, para ver se aquilo é compatível, se é coerente, se tem algum desvio. Se tem desvio, se está desviando para piora. Por exemplo, um indicador que é muito sensível e que a gente acompanha com cuidado é o indicador de parada cardíaca em unidade não crítica, que mostra que o hospital não está sendo eficiente em detectar deterioração clínica. E esse indicador, como o número dele é muito baixo, o resultado dele é muito baixo, qualquer alteraçãozinha ele muda muito. Então, todo mês a gente fica vigiando hospital por hospital para ver se o dado não está falseado, não está falsificado, ou se o hospital não está piorando. A gente utiliza nesses hospitais nossos a mortalidade. Mortalidade, porque aí a gente separa se é para ser analisado ou não. Eles fazem esse processo e a gente capacitou toda a comissão de óbito para analisar multidisciplinar, para a gente ver, e aí a gente está acompanhando. Então, isso é importante porque levou até um susto. Meu hospital morre 30 pessoas por mês, ou outro que morre 150. Por quê? Porque é um hospital de trauma, vai muita gente, tem uma demanda muito grande. Então, isso foi bastante... Mas é um indicador que a gente olha também com muito carinho para ver se realmente tem ali chance de intervenções que a gente possa realmente modificar um pouco aquela estrutura. Eu falo com o meu pessoal, olha, gente, se esse indicador aqui você não está entrando, não está imputando, não está analisando, é porque ele não serve nada para você. Então, tira ele fora. Tenha coragem de dizer, não vou coletar mais isso porque não me adianta nada, né? Mas não, tem muito indicador mal preenchido por aí. É um terror. Tem muita informação, muito de não saber olhar. Eu acho que também nós precisamos fazer essa sua ideia da curadoria é o importante, para que a gente possa realmente modificar um pouco.
E, doutor Dario, qual é o futuro da segurança? Então, eu tenho falado muito aí nos últimos tempos, né, que é uma arquitetura integrada em que a gente trabalha os 4 grandes pilares aí da segurança do paciente, que é a cultura da segurança, junto cultura de segurança, segurança psicológica, cultura justa, porque sem segurança, cultura de segurança, sem segurança psicológica, sem cultura justa, não há como sustentar a segurança do paciente, não tem solo, o solo é infértil, não vai crescer nada ali, né? Num hospital onde existe assédio moral, onde existe agressividade, onde existe humilhação por parte do gestor para os subordinados, ali nunca vai funcionar a segurança do paciente. Nunca, nunca. Esquece. Mesmo que os números sejam bonitinhos, eles são falsos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar os 4 pilares aí, cultura de segurança, a governança clínica, a experiência do paciente e as ferramentas das organizações de autoconfiabilidade como uma arquitetura conjunta que de fato quebre os silos que existem nos hospitais, né? Quebre o silo da UTI, quebre o silo da SCH, quebre o silo da diretoria médica, quebre o silo da gestão de enfermagem, quebre o silo do pronto-socorro, né? Em que todo mundo trabalhe junto com um objetivo, né? Porque você não consegue fazer uma coisa só considerando a governança clínica, só considerando a organização de alta confiabilidade. Você precisa de tudo, das ferramentas de cada uma desses 4 pilares juntos para você construir uma segurança do paciente, porque a segurança do paciente ela não nasce do núcleo de segurança do paciente, ela não nasce na qualidade, ela não nasce na diretoria médica, nem na diretoria de enfermagem. Ela é um fenômeno que emerge de tudo isso, né? A segurança do paciente, ela nasce de tudo isso, como a consciência nasce do cérebro bem formado, como a vida nasce de um organismo bem formado, a segurança do paciente nasce de uma estrutura hospitalar bem formada, com cultura justa, com governança clínica, com experiência do paciente, porque o paciente passa a ser sensor, né? O paciente é o sensor da... O paciente é a pessoa que mais sabe, o paciente é o acompanhante, né? É a pessoa que mais sabe sobre ele, né? Então, se ele fala que alguma coisa está errada, ou se a família fala que alguma coisa está errada, é porque alguma coisa está errada. E a gente tem que perguntar, nossos hospitais estão preparados para ouvir do acompanhante ou do paciente que alguma coisa está errada e olhar para ver se está errado mesmo? Nós ainda estamos muito longe disso. Então, eu acho que é isso, essa arquitetura integrada que junta as 4 coisas e quebra todos os silos, né? Tudo passa a funcionar como uma unidade e daí, dessa unidade, emerge a segurança do paciente. Isso é bastante interessante, você dar uma ideia boa da gente começar a trabalhar esses 4 pontos. O que preocupa muito, Dario, a questão, por exemplo, quando eu falo de erro ou atraso diagnóstico, hoje ele é maior do que todos os eventos adversos que a gente está acostumado a contabilizar. Com certeza. Hoje você tem pouquíssimas estratégias num sistema como é o nosso, fragmentado. Por exemplo, na UPA que a gente tem, eu tenho um programa de identificar o paciente com dor torácica. A gente consegue fazer o eletro em até 10 minutos. Tem serviços que eu tenho até 2 minutos, preciso fazer o troglítico, mas eu tenho ainda uma variabilidade. Mas tem uma variabilidade. Numa eu consigo fazer todo o ciclo. Numa outra, eu tenho dificuldade porque o sistema não permite, como é municipal, que eu tenha um trombolítico na UPA. Ele tem que ir, porque dizem que o sistema funciona e que ele vai tempo tal. E você tem uma dificuldade enorme de leito.
Não consegue tempo, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Então, o sistema, assim, a gente fala da questão da formação, mas o sistema brasileiro ele não é pensado também. Nós temos muita dificuldade, tanto no público como no privado, né? Se você tem uma expertise muito boa no seu hospital, o cara prefere tentar fazer aquilo no hospital dele, que ele não tem hospital, ele é capaz de transferir para o seu. Então, eu acho que nós temos uma dificuldade no sistema, temos uma dificuldade também na questão da formação e de ter um projeto, né? Um modelo para se integrar tudo isso. Isso é uma coisa interessante, né? Que eu sempre... Porque, assim, todo mundo que trabalha... eu sou louco por fazer que tenha cirurgia cardíaca no meu hospital, né? Cirurgia cardíaca complexa, dá dinheiro, é muito bom. Mas, gente, a gente tem que olhar, e o meu hospital está preparado para fazer essa cirurgia cardíaca? Realmente é seguro eu fazer essa cirurgia cardíaca? Eu não posso fazer o seguinte, olha, nesse hospital aqui eu faço cirurgias cardíacas simples. Se eu precisar de uma cirurgia cardíaca mais complexa, como uma troca valvar, como uma revascularização com troca valvar, eu vou transferir para um hospital. E eu conheço um hospital que tenha mais experiência, que tenha melhores resultados. Eu conheço uma rede, não vou falar qual, que fazia isso muito bem. Tinha um grande hospital com resultados cardiológicos excelentes e não operava nada como era uma rede de hospitais, então não fazia diferença se operava aqui ou operava ali, na cultura da organização. E foi um grande case de sucesso esse, porque como esse hospital fazia muita cirurgia cardíaca, ele tinha muito bons resultados. Então, as cirurgias cardíacas iam para lá e a gente ficava tranquilo, porque o resultado era bom. Antes de acontecer isso, era um sofrimento cada cirurgia cardíaca que acontecia, porque os resultados eram totalmente inesperados. Mas eu acho que a gente tem que ter, os gestores hospitalares têm que ter maturidade para isso, saber o que seu hospital é capaz de fazer. Seu hospital, assim, tirando as 3 grandes síndromes aí que todo mundo tem que tratar do jeito certo em todo lugar, que são o infarto, o AVC e a sepse, vamos deixar as cirurgias de grande complexidade, os procedimentos de grande complexidade para quem já faz grande complexidade. Não querer fazer tudo, não dá certo. Mas vamos lá, estamos quase terminando, vamos falar de um dilema que hoje, por exemplo, todos nós vamos viver muito. Tá difícil morrer. Você coloca estente dentro de estente. Cada vez mais, né? Você tem várias técnicas hoje. Hoje você vê o TAVI para colocar na válvula aórtica num cara de 86 anos e o cara vive muito mais. Mas eu tenho dois pacientes. Aquele que chega bem, tomando seu suplemento, sem nada, que é o caso da minha mãe, que tem 92 anos, não tem nenhuma comorbidade. Os exames dela são melhores do que o meu. E eu tenho a irmã dela, que é mais nova há 10 anos, que é diabética, obesa, hipertensa, toma não sei quantos medicamentos, tem o maior risco de queda, tem tudo. Esses dois vão chegar no mesmo patamar. É possível, é bem possível. Chegar no máximo. Quer dizer, e quando eu vou analisar isso, como vai ser a segurança para esse público? Tá? Porque esse complexo aqui é a minha grande dificuldade na segurança. Eu não sei lidar com um paciente complexo hoje. Não sabe. Nem ambulatorialmente a gente sabe lidar nem ambulatorialmente. Nem ambulatorialmente. Se você pega um paciente que está tomando 4, 5 remédios, 2 remédios para diabetes, e ele lá, um dos remédios para diabetes é a glucoformina, e ele tem uma alteração renal, você vai até certo, diz assim, eu vou trocar teu medicamento, mas não faz o letramento do paciente.
Se ele entendeu e ouviu que ele precisa suspender, ele acaba tomando os dois. Os dois, exatamente. Então, esse é um grande desafio da segurança, porque eu não incorporei na linha de frente, lá no cara do dia a dia, do ambulatorial, questões simples de segurança. E aí eu acho que só resolve a farmácia mesmo. Tem uma iniciativa do IHI, do Institute for Healthcare Improvement, que chama Ask Me Three, em que o paciente tem que fazer 3 perguntas para o médico. Ela é sensacional, porque assim, o que eu tenho, por que eu tenho que fazer isso, e se eu não fizer, o que acontece? Né? Basicamente essas 3 perguntas. E aí o médico tem que explicar, necessariamente tem que explicar em linguagem simples que ele entenda, e inclusive isso é uma coisa que a gente não faz, né? Inclusive fazendo o exercício que todo garçom faz em qualquer restaurante que você entra, né? Qualquer restaurante que você entra, depois que você perde o que você vai comer, os pratos, ele repete para você, né? Ele faz a leitura novamente dos pratos. E o médico não pergunta para o paciente se ele entendeu e repete para ele em linguagem simples para explicar, né? Então, isso é consequência do nosso jeito de ver o paciente, né? Como um ser passivo, né? Que não tem responsabilidade sobre a sua doença. Quando você passa a responsabilizar o paciente também pela doença, você passa a ensiná-lo, a letrá-lo em como gerir a saúde dele, né? Isso é fundamental. A gente precisa ensinar o paciente como gerir a saúde dele, né? Qual o nível de glicose que é aceitável para ele? É 110 antes do almoço? É 180? É 200? O que eu faço quando eu estou com 200? Então, tudo isso. Eu brincava naquela campanha da Organização Mundial da Saúde sobre vamos envolver a família no dia a dia. Eu disse assim, a prova de que seu hospital realmente está preocupado com segurança é que se você chamou a família para participar da análise de causa raiz, do protocolo de Londres, esse é um sinal, um indicador extremamente positivo que você evoluiu. É verdade. Mas, doutor Dario, e a questão da formação médica, da formação dos profissionais da área de saúde, dos gestores de saúde? Como nós vamos dar um passo positivo? Porque atualmente nós vemos uma crise muito grande em toda a área, sem exceções. Isso também falava hoje de manhã, quer dizer, a gente precisa levar a segurança do paciente para ser ensinada na faculdade. Isso não é uma matéria de pós-graduação, não tem sentido eu ensinar a segurança do paciente depois que o profissional é formado e está exercendo a profissão. Eu tenho que ensinar isso na faculdade, junto com o currículo de graduação. Né? E isso a gente precisa fazer com que as universidades se movam nessa direção. Algumas estão se movendo, mas é um pequeno número, na realidade, e na área médica menos ainda. Na área de enfermagem até que tem melhorado mais rapidamente. Mas o outro grande problema que a gente tem é quem ensina. Porque quem ensina também não sabe. Então, eu tenho uma dificuldade na formação dos docentes de segurança do paciente. É difícil achar pessoas que têm conhecimento, que têm letramento em segurança do paciente para ensinar o aluno, né? Então, é um dilema. Eu acho que nós vamos viver uns bons pares de anos ainda vivendo esse dilema do profissional chegar na atividade profissional já formado sem conhecer a segurança do paciente. Eu só vou relatar um caso aqui que eu me lembro de você, porque eu tenho uma grande admiração a você, que uma vez teve um paciente, que é normal, disse que não queria que você passasse mais a visita. E aí eu cheguei, Dario, o que é isso? Ele disse assim, eu preciso aprender alguma coisa, tem algo errado nisso aqui. Você tem uma característica de muitas pessoas que trabalham na segurança, que não ficaram vaidosos com o conhecimento, que ficaram dono do conhecimento. Você conseguiu disseminar muito conhecimento e conseguiu influenciar muitas pessoas.
Qual é seu legado, doutor Dario, para a gente encerrar aqui? Então, eu acho que se eu conseguir fazer com que a preocupação com a segurança do paciente seja uma coisa que seja discutida no dia a dia das instituições de saúde, nas suas reuniões de diretoria, nos seus safety huddles, nos seus, nas suas discussões sobre eventos adversos, nas suas definições de protocolos. Se eu conseguir que isso se espalhe e fique, acho que esse é o legado que eu queria para minha vida, né? Eu tô quase chegando no momento de não trabalhar mais, né? Mas eu espero deixar esse legado aí. Muito bem, muito obrigado, doutor Dario. Foi um prazer ouvi-lo. É sempre importante trazer pessoas com seu grau de conhecimento, com seu grau de entendimento, de letramento em segurança do paciente, que esse episódio estimule as pessoas a fazerem uma reflexão muito, não só aqueles que não têm nenhum conhecimento, mas aqueles que têm, do quanto nós precisamos avançar em nós mesmos, em conhecimento, em vaidades. E como você colocou muito bem, a gente evoluiu muito no conhecimento nos últimos 30 anos. Nós começamos a entender uma série de coisas, mas temos uma dificuldade, desafios enormes em fazer disso uma realidade, uma prática real nas organizações. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Branco. Pessoal, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Se você não gostou, indique para seu inimigo, que também vale. Mas se você gostou, também compartilhe aí esse episódio. É muito importante.